querendo que ele seja bem aproveitado, porque é um texto grande, né? Mas tem muitos elementos. Hoje vou falar rapidamente de alguns primeiros. E depois, amanhã eu vou gravar um vídeo falando de uma maneira mais geral, com alguns elementos que eu não coloquei, que não deu tempo de colocar hoje. E depois, na quarta e quinta-feira, a gente vai trabalhar de maneira específica alguns pontos que eu estou aqui já apontando. Esse texto 2 é a continuação, né, que fala um pouco sobre a contra-reforma, na verdade, bota o contra entre parênteses, né, a contra-reforma do Estado no regime de acumulação toyotista, né, que é o que eles chamam de regime de acumulação flexível. Tem tanta coisa para considerar, mas eu vou colocar primeiro uma questão mais geral, que diz respeito às crises do capital. Né? Eu não sou uma pessoa entendida no assunto, mas o básico a gente consegue falar, né? Acho que vocês viram com Magela Velha de Guerra, que existe aí, lá no terceiro livro do Capital, o velho barbudinho já estava lá lembrando a gente que o capital, ele tem uma grande tendência à queda da taxa de lucro, né? Essa queda, ela não é o fim do sistema e não compromete de uma maneira geral o sistema capitalista, mas ela faz parte do próprio processo de contradição do capital. Então, o capitalismo, ele desenvolve fases, principalmente esse autor que eu acho muito interessante, que eles tentam dividir as fases no que eles chamam de regime de acumulação. Então, você tem ascensões do regime, quedas e um processo de crise muito grande. Essas ascensões, essas crises, como já dizia o nosso barbudinho, no terceiro livro do Capital, né, na seção 3, já dizia que era uma tendência do próprio sistema, porque é um sistema contraditório. Então, quando você tem essa ideia de crise dos regimes de acumulação, não é que o capitalismo vai acabar e vai se instaurar outro modo de produção. É que dentro do mesmo modo de produção capitalista, os regimes de acumulação vão se modificando para se adaptar a essa tendência de queda da taxa de lucros que acontece aí durante todo o sistema, toda a vida do capitalismo. Então, o capitalismo, ele tem momentos de auge no regime de acumulação, de queda. A queda, ela vai dar origem a um novo a um novo regime de acumulação, baseado numa forma diferente de produção e de atuação do Estado. Então, isso é algo comum no sistema capitalista, que faz parte do processo da grande contradição capital-trabalho, que vocês não só já viram, mas que vão ver por resto da vida, né? Quando vocês estudarem, a gente vai estar contradição capital-trabalho, contradição capital-trabalho. Isso faz parte do sistema, e o sistema vai procurando meios, o próprio capitalismo vai procurando meios para se recompor das crises. Então, a crise vira uma constante dentro do modo de produção capitalista, porque é um modo contraditório. Mas as crises vão criar alternativas, principalmente o Estado vai fazer um pouco esse resgate aí, e vai tentar criar novas políticas econômicas para recompor determinados momentos de crise do capital. E aí, a gente acaba tendo que acompanhar isso, né? Então, a gente deu um recorte aí, contemporâneo, na nossa disciplina, tá? A gente está discutindo duas fases, né, de regime de acumulação, que é o regime de acumulação keynesiano, que ele chama de keynesiano fordista, que vocês já fizeram
a discussão, né, a semana passada aí fizeram um fichamento, e esse modelo, aí quando teve a queda, né, na década de 70, né, do final, até mais ou menos a década de 80 toda, aí você tem o surgimento de um novo regime de acumulação, que é baseado num novo modelo de produção toyotista e num novo Estado, numa nova forma de participação do Estado na economia, que é a partir da perspectiva neoliberal, resgatando alguns valores liberais lá do ciclo do início do século XX, né? Então, assim, esses momentos de crise, o marxismo e a teoria marxista, de uma maneira geral, apanhou muito para aprender que faz parte do próprio desenvolvimento do sistema capitalista, né? Mas o Marx, ele sempre acreditou, e até hoje os marxistas acreditam, que nesses momentos de crise é que você tem ali a possibilidade de atacar mais diretamente o sistema capitalista. Então, por exemplo, quando Marx estava na primeira crise lá do século XIX que ele estava vivendo, ele estava dizendo, pronto, bora trabalhador, univos, bora aproveitar esse momento de crise para dar um chega para lá na economia capitalista, no modo de produção capitalista. E aí, naquele momento, ele viu que não foi bem isso que aconteceu. É que o próprio capitalismo se recompôs, se refez aí o seu modelo de colocando ali novas forças produtivas e novas relações de trabalho, e o Estado foi se adaptando a isso, né? Então, você tem também outros marxistas que quebraram a cara ao longo da história, né? Fica muito forte, assim, para mim. Um autor que eu sempre quero colocar nos meus cursos, mas eu nunca consigo, nunca dá espaço, que é o Gramsci, o Antônio Gramsci, que eu adoro, assim, que é um autor muito caro para mim, inclusive foi tema da minha dissertação de mestrado, e eu queria muito colocar nos meus cursos, mas ainda não dá tempo, mas uma hora eu ia colocar na ciência política esse semestre, mas a pandemia veio e acabou com tudo. Mas eu vou colocar ainda o Gramsci para a gente estudar uma vez, nem que seja um curso que eu vou dar, eu vou colocar. E aí o Gramsci, coitado, ele estava ali naquele momento da história, na década de 20, né, 1920 e tantos, ele estava ali acompanhando a Revolução Russa, né? E ele estava lá na Europa dizendo, olha aqui, você está vendo, ó, você tem uma grande crise agora do capital, esse modelo de acumulação está em crise, o modelo de acumulação liberal. Você tem um pessoal lá na Rússia que fez ali um movimento e os operários bolcheviques e começaram a se organizar politicamente, tomaram o poder. Então, na Europa, os partidos comunistas acreditavam que naquele momento era um momento de fazer a mesma coisa que os sovietes fizeram, né? Que dentro dos sovietes, fazer na Europa. E aí todo mundo se movimentou, e o Gramsci, bora lá, bora aproveitar a crise, vamos tomar o poder, vamos se juntar, vamos operar e vamos fortalecer o Partido Comunista, vamos fazer e acontecer e tomar o poder. O que aconteceu? Com o Gramsci, coitadinho. Foi lá, se organizou politicamente, veio uma contra-reforma do Estado sobre a roupagem fascista na Itália. Né? Então, você tinha uma crise do capital, mas o que foi que o Estado começou a fazer para se recompor? Começou a ventilar ideias nacionalistas, começou a atacar, encontrar um inimigo da nação, que eram os comunistas, começaram a criar uma ideia de um certo arianismo, tanto na Itália fascista quanto na Alemanha nazista. Então, o próprio Estado capitalista se recompôs. Né? O fascismo foi uma forma
que o Estado encontrou para driblar a crise. O Estado, as pessoas estavam empobrecidas, era necessário recuperar a economia e era necessário recuperar a credibilidade do Estado. E aí o Estado se vestiu com essa carapuça, com essa roupagem fascista, nacionalista. E começou a criar um inimigo nacional, que era o próprio Partido Trabalhista italiano. O Gramsci se ferrou, porque ele foi preso, escreveu todos os cadernos do cárcere, no cárcere, obviamente, e entendeu que aquela crise que estava posta lá não era real, e que era uma crise de um modo de acumulação do capital. Não era uma crise do capitalismo, porque o capitalismo ele vai se recompondo o tempo inteiro. Então, o fascismo foi nada mais do que uma contra-reforma do Estado também, para dirimir ali os efeitos perversos da Primeira Guerra Mundial. Depois o Estado foi criando outras alternativas para driblar essa crise do capital. E aí você tem o modelo do Estado de bem-estar social, que fortaleceu a ditadura militar no Brasil. Depois você tem, que a gente vai estudar essa semana, essa contra-reforma neoliberal também, como um modelo onde o Estado se recompõe, muda a sua configuração geral para driblar os processos de crise do capital. Então, essa crise, ela faz parte do sistema e o Estado vai se recompondo para tentar apagar o incêndio provocado por essas grandes contradições entre capital e trabalho que geram a crise que o Marx Barbudinho já vinha dizendo aí, que é uma tendência da queda da taxa de lucro, né? Em termos magelianos, vocês viram o nosso mestre Magela, doutor Magela, em termos magelianos, você tem o que é a queda, a tendência da queda de lucro, né? Primeiro que você investe, que o Estado investe muito em tecnologia, o Estado não, a empresa, né? A empresa, o capital constante, né, que é investido em tecnologia. Quando você investe em máquinas, você produz mais com menos trabalho físico, né? Menos trabalho, uma força de trabalho menor do trabalhador. Então, o capital variável, que é o capital investido no salário, ele diminui. O capital constante, que é o investimento em tecnologia, aumenta. Esse capital global, que eles chamam, que o Marx chamava, no geral, ele diminui. O investimento do capital diminui. E aí você tem crises, porque você tem desemprego, já que você produz mais com menos trabalhadores, por causa das máquinas, da automação, da robotização. Se você tem menos empregos, você tem menos consumo. Só que, como você aumentou o maquinário, você continuou produzindo muito. Então, você produz muito, mas não tem quem consuma, e você não tem a possibilidade de diminuir o valor do produto. Porque senão o seu lucro vai ser comprometido. Então, você tem uma crise ao longo da história de superprodução. Você aumenta a tecnologia, produz muito, mas você diminui o trabalho, o pagamento com a força de trabalho, você diminui o consumo e você gera essas recessões enormes e essas crises de superprodução. No Brasil, por exemplo, na época do café, você teve que queimar café. O Estado queimou café, comprou café. Alguns cafeicultores queimavam café para não aumentar o valor do café. Porque se ficasse muito café para vender na rua, as pessoas iam querer comprar por uma mixaria. Para eles não diminuírem o valor da saca de café, eles estocavam, queimavam, vendiam para o Estado. O Estado comprava e deixava apodrecer, tocava fogo.
porque eles compravam, eles seguravam a mercadoria para não diminuir o valor da mercadoria. Porque pela lei da oferta e da procura, se você tem muita oferta, você diminui o valor do produto. Então, para não diminuir o valor do café, o Estado comprava, tocava fogo, deixava lá estocado, para ajudar os capitalistas, para ajudar a classe produtora na época, né? Esse é um exemplo de superprodução, por exemplo, do café, né, no início do século XX. Mas ao longo da história, essas crises de superprodução aconteceram toda hora, todo o tempo, né? E não foi diferente na crise do final da década de 80, né? Você teve uma grande crise aí de superprodução. Você teve aí um processo de aceleração, uma falta de respeito para quem gosta de café. Eu acho um absurdo. Já pensou? Podendo facilitar o acesso do povo ao café, mas faz parte da política, né? O Estado, ele está ali para mediar esses interesses, né? E aí você tem essas crises e o Estado vai tentando ali se adaptar para tentar fazer uma espécie de contra-reforma e tentar diminuir os efeitos perversos das crises, dessas contradições capital-trabalho. Então, esse texto, né, do primeiro texto, ele está falando de como que o Estado se reorganizou para tentar diminuir os efeitos dessa crise, do modelo do regime de acumulação fordista, que deu origem ao Estado keynesiano, e o Estado vai tentando se adaptar a algumas coisas. Tem algumas características que a gente vai colocando, né, nesse texto que está lá no nosso segundo texto. Eu vou colocar algumas, depois eu vou passar um material de slide para vocês, porque eu tentei aqui criar uma apresentação, mas não estou conseguindo, mas eu vou conseguir. Algumas características, vou deixar para vocês lá. Primeiro que o texto, ele vai falar um pouco dessa tendência de crise do capital. Então, ele vai dizer que existem aí fases do regime de acumulação. Então, você tem estabilidade, aí você tem animação, superprodução, aí você tem queda, que eles chamam de crack, estagnação e uma nova estabilidade para dar origem a outro regime de acumulação. Né? Então, todos os regimes de acumulação passam por essas etapas. Né? Essa já foi uma própria adaptação que a teoria econômica marxista fez à própria obra do Marx, porque o Marx não teorizou sobre essas fases, mas ele teorizou sobre essa lei, para ele era uma lei de tendência à queda da taxa de lucro do capital. Está lá no livro 3, para quem gosta de ler o Capital. Eu acho muito difícil, mas eu tive que ler para entender. Então, você tem ali, aqui, um momento de crise, que é depois, ali, 1973, começa a crise. Vai até o final da década de 80, desse período que nós vamos falar. 73 já tem ali, mundialmente, a queda dos preços do petróleo. Aí, no Brasil, o Brasil não sentiu essa crise, que até chamam de milagre brasileiro, né? O milagre brasileiro da década de 70. Por que o Brasil não sentiu essa crise do petróleo? Não sentiu naquele momento, mas ia sentir depois, um pouco mais tarde, porque no Brasil acontece mais tarde os processos. Primeiro acontece no centro do capital e depois chega na periferia do capital, né? Então, na Europa, a gente já sentia essa crise com a queda da taxa, com a queda dos preços do petróleo, de 1973. E aí, depois, essa crise foi se agravando, né? Você tem ali uma crise de superprodução, porque você teve um Estado que investiu muito em maquinarias, em robotização, e aí se produziu muito,
mas o trabalhador começou a não ter mais capacidade de adquirir as coisas, de adquirir os bens de consumo, e começou a sobrar mercadoria. E começou uma grande crise de superprodução na década de 80. O Estado teve que se adaptar, refazer a sua política econômica. Então, criou-se um novo modelo de produção baseado no modelo japonês das empresas da Toyota. As empresas da Toyota começam a produzir um novo modelo diferente do Fordismo, e esse modelo deu certo, né? Deu certo, e eu vou colocar aqui algumas características, deixa eu ver se eu consigo projetar. Vamos lá, vamos tentar. Só um minutinho, vou tentar projetar aqui para vocês. Aqui. Tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo apresentar. Assim. Peraí que eu já coloco para vocês. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu tirar. Estão conseguindo ver? Tá, então vou voltar. Tá. Vou colocar aqui. Ó. Ai, pronto. Ó, deixa eu botar aqui o mouse. Você tinha um modelo de produção fordista, que era um paradigma industrial, e aí você criou um novo modelo. Depois eu passo para vocês isso aqui, tá bom? Criou-se um novo modelo, que foi chamado de toyotismo por causa da experiência. Deixa eu botar aqui maior. Por causa da experiência da Toyota, né? E aí, no Fordismo, você tinha a realização de uma única tarefa. Lembra aqueles filmes do Charlie Taylor, né? Que ficava lá... Charlie Taylor, lá vai. O Charlie Chaplin. Charlie Taylor é outra figura. A realização de uma única tarefa, aqueles filmes do Charlie Chaplin, que o caba ficava lá parafusando, ele não sabia muito bem o que ele estava fazendo, mas ele passava o dia numa única tarefa. Nesse novo modelo toyotismo, você tem um trabalhador mais dinâmico, então ele se investe de novas tarefas ali para exercer a sua atividade. Nesse modelo fordista, você era pago de acordo com a sua função. O pagamento, ele era tabelado, vamos dizer assim, né? Você tinha um valor fixo para o trabalhador. No toyotismo, não. Você é pago em função dos resultados. Então, se você é produtivo, você ganha mais. E isso faz com que o trabalhador fique ali naquela loucura de produzir mais para ganhar mais, né? E isso é um estímulo ao próprio processo de produção. No Fordismo, você tinha um grau alto de especialização, aquele modelo Charlie Chaplin lá, apertando parafuso. No toyotismo, a tarefa, ela manda, então, assim, ali, uma quantidade de carros rosas. Você tinha que produzir aquele modelo para atender a uma demanda pequena ali de carros. No Fordismo, você não tinha treinamento nenhum, porque você tinha uma atividade muito especializada e muito rápida para fazer. Então, você estava lá apertando parafuso, você precisa fazer um curso para apertar parafuso? Não, você vê o cara apertando parafuso, você vai apertar. Você faz uma coisa mecânica, né? No toyotismo, não. Você tem ali uma tendência a um treinamento contínuo do trabalhador. E você tem ali aqueles agora, né?
Se a gente pudesse dar um exemplo, era aquele trabalho ali, sabe aqueles trabalhos que faz assim, que tem semana de incentivo à produção, aí você tem ali um curso de autoajuda, você tem ali o trabalhador do mês, fulano é o trabalhador do mês. Então tá lá a plaquinha dele na parede, trabalhador do mês. Então o cara vai lá trabalhar, se lascar para virar o trabalhador do mês, para estar lá a plaquinha dele, feliz, na parede, né? Ele faz aqueles cursos de coaching, né? Para você se dar bem com o outro no mercado, no seu emprego. Ele faz as dinâmicas, pega na mão do seu colega, vamos nos abraçar, porque nós somos uma equipe, né? Tem esse treinamento, né, que vai tentando amortecer um pouco os conflitos de trabalho. Né? No Fordismo não tinha isso, era o trabalho por disciplina mesmo. Você tinha que fazer aquilo, você não precisava conhecer o seu amigo. Você não precisava ser melhor amigo da pessoa que estava ao seu lado. Você tinha que apertar parafuso, Professora, pronto, né? tô Oi. interrompendo. É porque só tá aparecendo para todo mundo a tela apresentada, mas é a tela do Meet. Tá aparecendo só nossa fotinha e os comentários. Eu acho que travou a sua tela e a gente não Ai, tá que vendo o pena, slide peraí, nem deixa eu nada. ver aqui. Voltou? Voltou? Não, o meu ainda não. Tá Hum. normal. Agora meio que destravou, porque tá aparecendo a senhora na tela do Meet, que a senhora tá É, agora eu apresentando tô pra gente. vendo. Então, peraí, deixa eu ver. Poxa vida. E eu achando que vocês estavam vendo. Peraí, vamos lá. Vamos ver se agora vai. Vai? Vocês têm que falar no áudio, porque eu não tô vendo. Vocês Não, estão até agora vendo? não. Nada? Só mesmo a imagem normal. A fotinha de todo mundo e a sua tela. Não, agora não. Que pena, não tô conseguindo. Hum, Então, peraí, deixa eu ver se. Essa é uma coisa que eu tenho que aprender a apresentar. Eu não tô conseguindo. Nenhuma vez que eu tentei apresentar, eu consegui. Eu mando, Bruna. Mas assim, eu tava falando, não sei se vocês entenderam, mas existem algumas diferenças ali, né, em termos de produção. Então, enquanto o trabalhador fordista, ele estava ali naquela função muito especializada, o Taylorismo trabalha numa função mais dinâmica. Então, você tinha uma flexibilização do trabalho. Um dia você estava apertando parafuso, mas no outro dia você ia pintar, no outro dia você estava fazendo a placa, no outro dia você estava em outra função, de acordo com a demanda. Porque a produção do toyotismo não é para você, não é uma produção em massa que você vai gerar estoque, como fazia o Fordismo. O Fordismo produzia assim, tipo, 1.000 carros. Bora ver se a gente vende, eu vou fazer. E aí eu vou estocar, deixar lá no estoque e vou tentar vender. Bora ver se a gente vende. No toyotismo, não. Você produzia 100 carros. Vendia? Vamos receber uma encomenda de 100 carros. Vamos fazer mais 100. Vamos fazer mais 100. Vamos fazer mais 100. Era uma produção um pouco mais moderada, vamos dizer assim. A proposta não era criar estoque. A proposta era criar ali de acordo com as demandas. Então, o trabalhador do toyotismo, ele trabalha em funções mais diferenciadas de acordo com a demanda do mercado, né? E você tem essas relações de trabalho mais flexíveis, de treinamento constante, de coach, né? Você tem um incentivo por produção, então você não ganha o seu salário fixo, você ganha o seu salário por produção. As indústrias desenvolveram esse salário por produção, por produtividade. O setor de serviços, principalmente comércio, adotou um pouco desse modelo toyotista para o setor de comércio. Então, você tem aquele trabalhador que vende mais, você tem a comissão por vendas. Às vezes, a comissão por vendas é maior do que o seu próprio salário. Então, o toyotismo começou a criar um modelo de relações de trabalho que foram adotados no mundo inteiro.
né? Especialmente no setor industrial, mas em outros setores da economia, como o comércio. Então, você tem ali também as ideias, uma certa preocupação do toyotismo com uma estabilidade no emprego, mas não era de todos os trabalhadores. Você tinha ali os gerentes, a figura do gerente que tinha estabilidade, e os outros não. Então, você tinha que trabalhar para chegar ao cargo de gerência. O que isso incentivava? A competitividade entre os trabalhadores. Os trabalhadores se matavam porque só tinha um cargo de gerente. Então, alguém tinha que ser o gerente. Você tem que ir lá trabalhar, ser produtivo para chegar nesse cargo de gerência, nessa liderança da produção. Então, havia ali um incentivo à produtividade e à competição entre os trabalhadores. No Fordismo, não existia. Existiam poucas hierarquias. Né? Você tinha ali a divisão trabalho por linhas de produção, mas você não tinha esse modelo de liderança, de gerente. Era muito mais rígido no Fordismo. No toyotismo, você tem uma outra dinâmica das relações de trabalho. Então, você tem esses postos de liderança que as pessoas estão ali para buscar alcançar, né? Você tem essas metas de liderança. No Fordismo, não, o cara só queria apertar parafuso, o cara não queria fazer carreira apertando parafuso. Ele só ia apertar parafuso, ele não tinha pretensão de ser o gerente dos apertadores de parafuso. Ele só queria apertar parafuso. Né? E é outro modelo de produção. No toyotismo, você tinha esse grau de liderança que até hoje tem, é um modelo muito contemporâneo, né? Então, você tinha ali você tem ali a figura dos líderes da produção, né? E a indústria faz muito isso. Tem um amigo que estava me contando isso. Ele diz assim, conseguir um cargo para promoção, a empresa anuncia, mas só é um. Você tem 20 pessoas disputando aquela promoção. Então, eu vou produzir ao máximo para eu conseguir ganhar, né, aquela promoção, aquele cargo ali de gerência. Então, é uma forma de você incentivar a produtividade, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem ali um trabalhador que está sendo cobrado muito e vive num processo de competição permanente, né? Mas aí ele vai assistir uma palestra de coach, a empresa contrata um coach para dizer assim, olha, um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto é realidade. Vamos nos dar as mãos e vamos aqui fazer da nossa empresa uma grande família, né? E aí as pessoas, agora sim, eu amo o meu emprego e eu vou chegar feliz para trabalhar amanhã, né? Porque eu quero ser gerente e eu quero meu nome lá como funcionário do mês. E assim as pessoas vão sendo, de uma maneira mais sofisticada, vou dizer assim, para ficar bonito, sofisticada, elas vão criando, a empresa vai criando mecanismos para aumentar a produtividade, né? No Fordismo era muito cru isso. Se você não apertar parafuso, meu amigo, tem 20, 30 na fila querendo apertar parafuso. Tá triste, tá desestimulado? Tchau. Eu vou chamar outra pessoa para apertar parafuso, né? No toyotismo, não. Você tem uma outra dinâmica de relação de trabalho. Também você tinha um modelo de lideranças, dessas lideranças participativas, e você tinha linhas de produção que não eram concentradas fisicamente na fábrica. Isso aconteceu muito com a Toyota e foi um grande modelo que mudou a forma da indústria pensar as sedes e os espaços físicos das fábricas. Então, antigamente, século XIX, século XX, você tinha ali aquela fábrica que concentrava ali no interior o cara que estava apertando o parafuso, o Charlie Chaplin lá, até o cara que estava ali fazendo os últimos arranjos
do retrovisor do carro. Tudo ali naquela empresa. Bem Honda, sabe aquela cidade da Honda lá em Manaus? Um pouco isso. Mas não naquele modelo cru, mas a empresa, a sede, concentrava todas as etapas da produção no Fordismo. No Taylorismo, não. Você tem a fábrica da Nike, o tailandês está fabricando o cadastro, o coreano está fabricando a sola, o brasileiro está fabricando a parte da frente do tênis, sabe? O chinês está fabricando aquele negocinho lá, o símbolo da Nike. Cada país pode abrigar uma etapa da produção. Ou seja, a produção vai se espalhando pelo mundo. Onde, eu estou precisando de uma fábrica de cadastro. Tá, vamos procurar onde que é o estado, o país que vai me dar ali um incentivo fiscal para implantar a minha fábrica. China, vamos fabricar cadastro na China. Vamos para a Tailândia. Eu estou precisando de uma fábrica de sola. Tá, vamos ver onde que a mão de obra é mais barata. Vamos procurar Brasil. Vamos colocar uma fábrica no Brasil? Lá a mão de obra está barata, não tem direito trabalhista. Para que a sede da indústria sei lá, Alemanha? O capital, o lucro vai girar ali. Só que a mão de obra vai ser de outros lugares, vai ser onde estiver mais barato, onde o Estado cobrar menos imposto, onde você tem leis trabalhistas mais flexíveis. A galera vai para a China fazer uma parte da produção para terminar a produção em outros países. Então, as etapas da produção vão se espalhando pelo mundo. Não existe um modelo, uma sede fixa de uma fábrica. A fábrica vai... as etapas da produção vão se espalhando pelo mundo afora. Deixa eu ver o que vocês estão falando. O Gênero está falando aqui que na empresa onde ele trabalha, atualmente, o modelo de produção adotado para ser promovido tem que estar acima das metas. Essa coisa da meta, né? Eu tenho que alcançar a meta do mês, né? E aí só uma pessoa vai alcançar. E você se lasca que por R$2 você não chega na meta, a bosta da meta do mês. Mas até lá você fica sem dormir, você compete com seu colega, você só falta botar veneno no suco na hora da merenda lá do cara que está trabalhando do seu lado, né? Você boicota muitas vezes o cara pede uma ajuda, você diz, não sei, nunca vou falar disso. Você sabe, mas você não quer falar, porque você quer alcançar a meta, que ele não alcance, obviamente, né? Você quer ser o funcionário do mês. Então, essas relações de trabalho vão se modificando. Isso, cada vez mais, se atingir a meta, dobra a meta, bem Dilma, assim, dobra a meta, né? E aí você tem esse modelo de produção e de relações trabalhistas, de competitividade também dentro do ambiente de trabalho, que foi incorporado, inclusive, em outros setores que não foram as indústrias, né? Que não é o setor da indústria. Então, você tem esse modelo de liderança participativa, de metas, de pagamento por produção, que foi uma grande mudança que o toyotismo trouxe. E você tem ali também essas linhas de produção que são espalhadas pelo mundo. Então, você tem grandes conglomerados, grandes empresas multinacionais que vão ali espalhando a sua linha de produção aonde for mais conveniente. Então, você tem as grandes sedes, né, das multinacionais mundo afora, as sedes se concentram nos países europeus e Canadá, Estados Unidos, mas a produção é feita se utilizando de mão de obra de outros países que são mais baratos e que têm menos direitos, né, de trabalho. Então, por exemplo, se for pegar um país como a Bélgica, que você tem 2 anos de licença como é que chama? De seguro-desemprego. Se o belga for demitido numa empresa, ele tem, a empresa que o demitiu tem que pagar 2 anos para o cara dar 2 anos de seguro-desemprego, para dar tempo dele encontrar um emprego.
né? Então, você tem ali um sistema de direitos trabalhistas muito mais, como é que diz, muito mais estruturados, concessões de direitos trabalhistas. Então, não traz lucro, não é viável você implantar uma empresa num país como esse, que você tem 2 anos, você tem que pagar 2 anos de seguro-desemprego. Então, você vai para o Brasil, que é 4 meses, né, de seguro-desemprego. O Brasil paga 4 meses, você tem a China, que nem seguro-desemprego tem. Enfim, uma série de países ali que vão tentar usar a mão de obra de outros países, mas o capital, o lucro e a concentração do capital fica na sede dos países que tem, enfim, as sedes das multinacionais. Então, você tem a figura da instalação dessas empresas multinacionais, que também faz parte desse modelo toyotista, né, do toyotismo, que mudou as relações de produção. O Alderan está falando que a empresa onde ele trabalha é da Alemanha, viu, gente? Brinca com o Alderan, mano. A empresa onde eu trabalho é da Alemanha, mas a fábrica é no Brasil. 6 meses, né, de seguro-desemprego. E aí você tem, claro que o surgimento de alguns modelos de empresas, principalmente você tem ali a ascensão de algumas empresas nos países asiáticos, né, grandes conglomerados multinacionais de empresas nesses países asiáticos, especialmente pelo incentivo do Estado. Então, o Estado não estava praticamente cobrando imposto, então você tem ali uma espécie de livre acesso da empresa se instaurar nesses países asiáticos. Você tem também a inexistência praticamente, né, ou a existência muito pífia de direitos trabalhistas. Então, você tem uma mão de obra extremamente barata e sem direitos nos países asiáticos. Então, você tem o surgimento de empresas ali naqueles espaços, né, com uma grande produtividade e com pouquíssimo pagamento, uma mão de obra que era qualificada, mas recebia pouco. Então, você tem ali as economias daqueles países asiáticos começam a alavancar. Eu não sei se vocês lembram, claro que vocês lembram, se não são tão mais velhos que eu, não é possível, gente. O meu primeiro celular, que tinha 2 chips, era um Xing Ling. Não sei se vocês lembram, era um Xing Ling, que tinha um Xing Ling que pegava 4 chips. Que era assim, o primeiro era aquele Xing Ling que pegava 2 chips, era um fininho branco, tinha rosa, tinha azul, tinha amarelo, todo mundo tinha aquele negócio, era R$70, você pagava naquele negócio. No Brasil não tinha tecnologia para produzir 2 chips. A Samsung, a Nokia, na época, não tinha tecnologia para produzir 2 chips. Os chineses tinham de 2, de 3, de 4 chips, gente. Eu cheguei a ter um celular com 4 chips. Paguei 70 conto naquele AliExpress da vida lá. E foi o meu primeiro celular com vários chips. A bateria não durava 2 horas. Era praticamente na tomada o dia inteiro. Não sei se vocês tiveram esse telefone. Foi o primeiro telefone que eu tive condição de comprar. E era um telefone bem fininho, esteticamente muito bonito, mas era assim, a bateria de 2 horas e era o único que tem tecnologia de vários chips. E ele não durava 1 ano. Se durasse 1 ano, você tirou a sorte grande. Né? Era descartável praticamente. O Redmi agora não, agora os chineses estão melhorando, né? Mas naquela época tinha isso. E todo mundo, acho que em 2009, 2010, todo mundo tinha aquele telefone Xing Ling. Porque era mais barato do que você comprar um da Nokia no Brasil. Então foi uma febre no Brasil. Todo mundo tinha esse telefone. E aí,
E aí as pessoas pensavam assim, pô, mas por que um telefone chinês é 70 conto e um da Nokia é 400? O que acontece? Né? Hoje você tem carro chinês de 15 mil reais, novo, zero, saindo da fábrica. Por que esses carros são tão baratos? Por que esses telefones são tão baratos? Porque há uma diminuição, como dizia o Barbudinho, no capital, no investimento de capital variável, que é do salário. Então, você tem ainda, né, baixíssimos salários, você tem uma mão de obra sem direitos, então você não tinha que ficar pagando direitos trabalhistas, e você tinha a possibilidade de diminuir o valor da mercadoria. Né? Então, esse modelo foi muito adotado pelos países asiáticos e teve aí um boom da economia desses países, inclusive chamados agora de tigres asiáticos, né? Esses países que adotaram, incorporaram o modelo toyotista e as relações de trabalho provenientes desse modelo. Claro que cada país adotou de uma certa forma, né, esse modelo, de acordo com as suas características. O Brasil adotou como? Qual é a função do Brasil nesse modelo toyotista? Foi receber empresas multinacionais. Então, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, São Paulo, Nordeste recebeu muitas empresas multinacionais na década de 80. A Manaus, né, nem se fala, você tem no Rio de Janeiro, você tem no sul do país também, recebeu muitas empresas. Por quê? Porque o Estado brasileiro começa a criar subsídios para a vinda dessas empresas para aumentar o número de empregos. Então, o Estado, já com uma certa tendência neoliberal, diminuir os impostos, assim, olha, você vem para o meu estado, os governadores dizem assim, venha para o meu estado, que você não vai pagar imposto por 10 anos. E a indústria alemã, belga, ia lá e se instalava, não ia pagar imposto. E aí você tinha, inclusive, incentivos tanto do Estado quanto da mão de obra, porque a mão de obra brasileira é considerada, se a gente for comparar com os países europeus, uma mão de obra sem direitos trabalhistas, ou com direitos muito frágeis e passíveis de mudança, né? Com essa reforma trabalhista aí, então, nem se fala. Então, o Brasil foi um país, por exemplo, um dos países onde se tinha o menor salário mínimo do mundo. Então, o Brasil chamou muita atenção dessas indústrias multinacionais que se instauraram na década de 80 no Brasil. Então, o papel do Brasil nesse processo foi receber essas empresas multinacionais, né? Claro que de uma maneira mais intensa na década de 80, mas até hoje o Brasil dentro dessa divisão do trabalho internacional, o Brasil é aquele país que fornece mão de obra barata para as empresas. Né? E aí, quando os países têm, as sedes das empresas têm lucro, o lucro não fica no país, né? O lucro vai para as suas sedes, para as sedes das empresas, e o dinheiro circula lá, naqueles países que têm a sede das empresas pelo mundo afora, né? Então, o modelo toyotista tem essas características. Então, você tem ali pagamento por produtividade, você tem ali um modelo de liderança, né, de metas, você tem ali um modelo de linhas de produção que não tem uma necessidade de se consolidar num local só fisicamente. Então, você tem várias características desse modelo toyotista que foram adotados pelo mundo todo. Virou um modelo ali de produção. Então, o Fordismo foi substituído por esse modelo toyotista. Eu não vou me aprofundar nessa discussão, nem precisa que vocês aprofundem, porque eu acredito que o professor Adelson vai discutir isso, tenho certeza, porque está na emenda.
Então, ele vai discutir isso na disciplina Trabalho e Contemporaneidade, essas mudanças nos processos de produção e das relações de trabalho. Então, não vou ficar batendo, porque esse não é o foco da minha disciplina. A minha disciplina, como eu falei, é o Estado. O foco é o Estado. Então, eu vou... O que é importante a gente dizer? O que é importante a gente dizer? Que é um modelo, que é um Estado que vai ali incentivar, o Estado keynesiano, né, na década de 70, no início da década de 80, esse Estado keynesiano era protecionista, então ele incentivava a produção industrial nacional. Década de 80, o que eles fazem? Eles quebram as barreiras protecionistas e começa a receber empresas multinacionais. Então, o Estado se abre, o Estado brasileiro se abriu para o capital internacional e para a instauração das indústrias internacionais, das multinacionais, né? Então, o Estado, ele quebra essas barreiras protecionistas. Essa é uma característica muito forte desse novo modelo aí neoliberal, que é a quebra dessas barreiras protecionistas, né? Então, você tem um Estado agora que vai dizer o seguinte, eu não vou controlar a economia como eu fiz até então, eu vou deixar que o mercado, por si só, se autorregule. Então, o Estado, ele sai um pouco como aquele Estado interventor na economia, e ele vai apenas tentar incentivar as empresas, dando subsídios, dando incentivos para a indústria, mas ele não vai assumir o protagonismo da industrialização, ele vai ali incentivar a industrialização, mas intervir na economia, como foi feito na década de 70, o Estado não vai mais fazer. Então, ele vai sair um pouco de cena e vai deixar a iniciativa privada assumir aí o protagonismo na economia e da sociedade de uma maneira geral, né? Inclusive, várias empresas que eram estatais, dá o exemplo, no Brasil, por exemplo, as empresas telefônicas, de telefonia, que eram estatais, então o Brasil tinha essas empresas estatais de telefone, então, também de energia elétrica, de fornecimento de água, era tudo o Estado. O Estado vai se livrando dessas empresas e passando para a iniciativa privada. Então, na década de 80, você tem uma série de empresas de telefone sendo vendidas, que eram estatais, sendo vendidas para a iniciativa privada. Você tem a privatização de várias empresas de energia elétrica. Você tem a privatização de várias empresas de bens, de matérias-primas, como, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que foi vendida. Então, você tem ali um Estado que ele vai tentando se enxugar, ele vai saindo de cena, vai dizer, não, vamos se livrar de algumas funções e vamos tentar enxugar a máquina do Estado. Então, ele vai tentando se desresponsabilizar de algumas questões, como, por exemplo, fornecimento de energia elétrica, como, por exemplo, fornecimento de serviços de telefone. A CEAN, na época, privatizou-se, né? Então, você tem um Estado que vai se desresponsabilizando de algumas questões e passando a responsabilidade para a iniciativa privada, para a sociedade de uma maneira geral. Para que o Estado vai ficar se ocupando em fornecer energia elétrica? Bora vender! E aí foi vendido. E aí a iniciativa privada que tomou conta hoje, que toma conta hoje do fornecimento de energia elétrica do país. Antes era uma função do Estado. Antes, as empresas estatais é que cuidavam disso. Assim era telefone telefônicas que colocaram os primeiros telefones. Eu não sei se vocês lembram, claro, vocês lembram, né? Vocês são da minha época, mas as empresas telefônicas alugavam linhas telefônicas. Eu lembro que a linha da minha casa era alugada, né? E aí, depois da privatização, você tem ali uma massificação dos aparelhos de telefone, né? Os aeroportos também nesse período. Então, o Estado ele vai enxugando a sua estrutura, vai vendendo o que dá para vender, para que o Estado seja ali, tenha ali uma estrutura mínima de funcionamento. Então, a máquina do Estado vai diminuindo.
Ao mesmo tempo, algumas responsabilidades vão sendo ali incentivadas para a iniciativa privada. Uma coisa muito interessante não, mas muito emblemática, assim, da década de 90 no Brasil, desse modelo neoliberal, era algumas propagandas que o governo fazia de ONGs. Por exemplo, os amigos da escola, comunidade solidária, que era da finada Ruth Cardoso, né? Esposa, que era primeira-dama na época. Era assim, o Estado parava de investir na educação e de principalmente investir no funcionalismo da educação. Então, parou de contratar merendeira, parou de contratar faxineira, parou de contratar professor, enxugou os seus gastos com a educação. E aí, o que eles criavam? Eles criavam algumas campanhas que diziam assim, gente, vamos ajudar a escola, vamos fazer um mutirão, vamos ser amigos da escola. Aí vinham os pais trouxas, os pais nos sábados, estavam cansados de trabalhar a semana inteira, mas eles iam lá e faziam um mutirão de limpeza. Aí tiravam uma foto e diziam assim, somos os amigos da escola. Então, a sociedade civil começa a abraçar algumas funções que antes não eram da sociedade civil, que eram do Estado. E o Estado vai passando a bola. Não, eu não tenho mais total responsabilidade pela educação. Vamos dividir? Vamos incentivar a abertura de escolas privadas? Vamos incentivar a abertura de universidades privadas? Vamos incentivar a abertura de hospitais privados? Vamos incentivar a criação de planos de saúde privados? E aí o Estado vai concedendo algumas responsabilidades que eram deles, que eram dele, para a iniciativa privada. E aí você tem não só os processos de privatização, como você tem o incentivo por parte do Estado da criação pelas empresas de serviços que antes eram de total responsabilidade do Estado, como no caso da educação e da saúde. E aí a sociedade civil vai assumindo algumas funções que eram do Estado. O Estado vai ficando ali fora do processo. E vai passando. Era aquele que grande parte do pessoal que discute política pública está discutindo como Estado mínimo, né? O lema era, vamos tornar o Estado mínimo. Mínimo para a população. E aí esse Estado mínimo vai criando estratégias para se enxugar na sua estrutura burocrática, mas também nas suas responsabilidades sociais. Então, esse Estado vai incentivando a vinda de novas empresas multinacionais, fornecendo mão de obra barata para essas empresas, fornecendo incentivos fiscais, você tem um Estado que vai se enxugando, vai passando para a iniciativa privada algumas responsabilidades. Isso assim, não é um acaso, isso foi um projeto, é um projeto do Estado. Isso faz parte da reforma do Estado. O Estado planejou isso. Existe lá, porque vocês não estão vendo, é uma pena. Eu tinha colocado aqui uma charge, né, da Conferência de Washington, que foi uma conferência feita nos Estados Unidos, que vários países da América Latina participaram, especialmente o Brasil, na época do governo Collor, onde o Brasil assinou um compromisso, vou até ler aqui para vocês, assinou um compromisso de enxugar a máquina do Estado e de reformar o Estado para implantar o modelo neoliberal nesses países de terceiro mundo, entre aspas, não gosto muito, mas de terceiro mundo. Então, quais eram as regras básicas do Conselho de Washington? Reduzir os gastos públicos, reforma tributária, aumentar os juros, deixar o investimento estrangeiro chegar sem restrições nos países latino-americanos, privatizar as estatais, afrouxar leis trabalhistas e, de alguma forma, criar um modelo de política econômica, colocando o Brasil dentro daquele país que iria ali promover uma reforma para melhorar a situação econômica das empresas. Então, gente, o neoliberalismo ele não é fruto de um acaso, ele foi implantado como um modelo de regulação
para superar a crise desse modelo de acumulação antigo fordista. E agora foi criado esse modelo neoliberal para regular esse novo modelo de acumulação que era toyotista. Então, o Estado ele se recompôs politicamente, ele recompôs a sua estrutura burocrática e ele se enxugou. Ele entrou ali dentro do que a gente entende como esse Estado que é mínimo, tá? Então, você tinha ali um processo de recomposição do Estado num quadro de mundialização do capital. E o Brasil tinha uma função. Os países de terceiro mundo tinham uma função para recompor a força, né, do capital internacional. Fornecer matéria-prima, sediar algumas empresas com base em incentivos fiscais do Estado. Até hoje o Estado tem essa política, né? Então, foi um projeto de Estado. Não vou aqui prolongar mais, mas era um projeto de Estado que eu queria dar as linhas gerais, mas no decorrer dessa semana nós vamos esmiuçar todas essas características. Vou ler aqui. Modelo industrial toyotista, crise, né, nesse modelo fordista, crise do bloco soviético, importante, a gente vai discutir depois. Você tinha financiarização do capital, tendência à abertura de fronteiras, né, no mercado internacional. Então, você tinha a necessidade do Estado se adaptar a esse novo modelo. Então, gente, é importante que vocês leiam esse novo texto 2, dentro dessa preocupação de entender como o Estado se readaptou à crise do modelo fordista e a esse novo modelo de acumulação, de produção toyotista. Tá? Então, eu queria que vocês focassem bem nessas características do Estado. Eu vou passar esses dias, amanhã eu vou tentar gravar um vídeo. Eu já tenho aqui mais ou menos o que eu quero passar para vocês, que são os pontos principais. Informes, né? Primeiro, meu filho está querendo entrar para ver. Esse modelo, a gente não vai poder abrir mão do velho fichamento de guerra, porque é uma forma de fixar conteúdo, e é muita coisa, então eu prefiro que vocês façam essa síntese. Não é para amanhã, nem para depois da manhã, é para para sábado, tem a semana toda para fazer, vou aqui colocar os pontos, os slides, vou gravar vídeo, a gente vem aqui de novo conversar quarta-feira, vamos esmiuçar para vocês saberem exatamente os pontos que eu vou querer que vocês atentem na leitura. Então, eu vou pedir novamente o fichamento desse último texto. Eu não vou pedir os 5 fichamentos que eu coloquei lá no plano, porque não vai dar tempo, eu dei uma enxugada no conteúdo e nas atividades. Não vou exigir disso, porque eu sei das dificuldades de todo mundo e tenho recebido pedidos de ajuda de todas as turmas. Então, eu tentei adaptar o meu conteúdo às possibilidades de vocês. Então, eu vou aqui fazer apenas três fichamentos, na verdade, 2 fichamentos e um texto, e um trabalho que eu vou passar sobre globalização e identidade. Então, vão ser 3 trabalhos, e que vão valer aí 3 e pouco, né, para fechar a nota 10, e um último trabalho final aí, que eu vou passar para vocês a partir da próxima semana, que fala um pouco sobre movimentos sociais, de resistência e o papel do serviço social, da assistência social nesse processo, tá? Vou passar um trabalho final aí sobre isso. Mas, no geral, eu queria que a gente vai passar essa semana esmiuçando aí como ruminante, mastigando esse texto 2. Depois a gente vai entrar no texto sobre globalização. Eu também vou tirar um texto, tenho 2 textos na pasta, que eu deixei lá, sobre globalização. Eu vou ficar só com o texto do Ottaviani, só com o texto 4.
e um texto sobre identidades. Eu tive que enxugar o conteúdo, porque eu estou vendo o que a gente precisa, porque a gente fica com a cabeça do ensino presencial, né, e do tempo presencial da disciplina. Então, a gente vai tendo que adaptar um pouco o conteúdo, e eu estou vendo que eu vou precisar dar uma enxugada. Não vou enxugar o currículo mínimo da disciplina, mas vou enxugar o número de textos, para desafogar um pouco vocês, tá? Também não vou tirar o couro, porque não vale a pena nesse momento fazer isso com vocês. Estou vendo que tem muita gente que adaptou sua vida à pandemia, muita gente que teve que mudar de cidade, teve gente que teve que arrumar emprego para dar conta das novas necessidades que surgiram na família, então eu não vou também ficar aqui tirando couro sem necessidade, tá? Então, essa semana a gente vai se preparar para entregar esse fichamento do texto 2 no final de semana, no sábado, tá bom? Prometo a vocês que eu vou pegar leve, embora o conteúdo seja bastante denso, né? Mas eu tô aqui para também reconhecer que a gente precisa se adaptar a esse ensino remoto, né? Todos nós estamos muito cansados. É a primeira disciplina, talvez nas próximas vocês estejam mais familiarizados. Esse final de semana, eu passei o final de semana inteiro, 24 horas, sério. Eu acordava, tinha 3 mensagens. Professora, eu não consegui postar, minha internet não deixou, como é que posta? Onde é que eu anexo? Tá rodando e não anexo. Professora, eu posso mandar, sabe? Não é fácil para vocês, não é fácil para mim, mas a gente vai sobreviver, viu? Tô aqui, não vou deixar a peteca cair, nem a de vocês, nem a minha, e tô aqui. Tu fez o fichamento do 1 e do 2 em 2 páginas, doidinha? Sara? Poxa vida, hein? Mas é só, então, tenta aí aprofundar o teu texto do capítulo 2. Tu já fez a síntese, mas tenta dar uma aprofundada. Braba mesmo, viu? Pô, eu aqui, 70 páginas ali no print, tadinha, são 70 páginas. Aí a Sara faz com 140 páginas só. Mano. E eu aqui, tentando apaziguar a situação, né? Mas é assim mesmo. Vamos, muito bem, Sara. Te amo, viu? Ó. Mas dá uma aprofundada, então. Pega os elementos que você pontuou no capítulo 2 e vai dando uma aprofundada aí. Entendendo esses elementos dessa reconfiguração do Estado no molde aí neoliberal. Né? Então é isso, gente. Amanhã eu vou postar para vocês um vídeo que eu ainda não postei para vocês, porque eu estava ali gravando as aulas do primeiro e do segundo período, que é o primeiro período. A gente precisa ter muita paciência de tentar. Imagina, os meninos nunca entraram na universidade. Pela primeira vez, a gente está postando vídeo e é muito difícil. O processo de adaptação para eles é muito difícil. Vocês já me conhecem, vocês sabem como eu trabalho, vocês já se conhecem, mas esses meninos não conhecem nada. Então, eu estava ali na labuta, tentando fazer vídeos um pouco mais didáticos, tentar fazer essa adaptação com eles. Acho que agora eles já estão bem. A Sara querendo uma nota maior. Vocês estão vendo a competitividade que eu estava falando ali no Toyotismo? Aí a Sara, muito amiga, viu? Tá certo. Mas é isso. Sara, tu vai aprofundando, aprofunda o que tu já discutiu do texto 2, tá? E aí, a gente vai... A aula que vem, aliás, amanhã, eu vou postar os slides e vou postar os elementos mais importantes desse texto. Aí, na quarta-feira, a gente fecha e eu falo exatamente que pontos que devem entrar no fichamento, que vocês devem aprofundar a leitura. É isso, tá? Não sei nem o que vocês estão falando, mano. A Alice? Ah, a cobra da Alice. Tá. Vamos fazer piadinha com a Alice, com a Alice. Vocês vão ver que é bom pra tosse.
Mas é isso, gente. Eu não sei, eu acho que vocês já viram em outros momentos a discussão sobre esse Estado neoliberal, pelo menos um pouco superficialmente. Talvez essa disciplina a gente vai conseguir aprofundar mais um pouco, não como eu gostaria, porque não tem tempo, mas acho que essa introdução a esse modelo neoliberal, vocês vão ver em todas as disciplinas desse período. Tanto comigo quanto com a Delsa, a professora Sandra, eu lembro que na época, quando ela estava planejando a FHTM, a gente estava discutindo os mesmos textos, inclusive a gente teve cuidado de dizer, não, eu vou passar esse texto, passa outro com o mesmo conteúdo. Porque o conteúdo é o mesmo, só que o meu enfoque é diferente, o do Adelsa é diferente, da Sandra é diferente, que agora é um substituto, né, que vai dar essa disciplina para vocês de FHTM. Mas a gente está ali no mesmo período histórico, final da década de 80, década de 90, todas as disciplinas, com exceção de ética, claro, mas as disciplinas vão estar naquele período ali da década de 80, 90. Então, vai ser um semestre onde vocês vão discutir estruturação desse modelo de Estado neoliberal. E como isso repercute nas políticas e no serviço social de uma maneira mais ampla e nas políticas de assistência social de uma maneira mais específica em FHTM. Ok? É isso. Dúvidas, dívidas, só dívidas, sem dúvidas? Muitas, né? Eu sei, mas é uma apresentação geral e a gente vão lá, se atraquem com o texto, cada dia lê umas 10 paginazinhas. Eu já pensei em vários filmes para passar para vocês desse modelo. Vários, assim, tinha vários filmes legais, mas eu vou ficar com o filme do Milton Santos, sobre globalização. E também vou passar um filme extra que eu amo, que é Surpresa, no final da semana. Tá bom? Então é isso. Eu vou passar a gravação para quem não conseguiu assistir tudo, porque eu vi que teve gente que entrou e saiu. O Gêneto é um. Entrou e saiu. A internet dele não tá boa. Mas eu vou passar a gravação para vocês e também os slides que eu não consegui exibir para vocês, tá bom? Que eu passei a manhã fazendo e não consegui, mas faz parte da vida de professor. Não sei como é que é. Ok? Então, a gente se vê amanhã. Eu vou postar estilo blogueirinha, a gravação no YouTube da videoaula sobre esse texto. E também na quarta-feira e na quarta-feira a gente vai retomar aqui as discussões do que eu não consegui falar no vídeo. Tá bom? Se inscreva no canal, já vou começar a monetarizar, já tem 78 inscritos no canal, já vou começar. Daqui a pouco vai aparecer propaganda antes da minha fala, porque já estou sendo patrocinada. Tá chovendo, né, gente? Eu sei. Não se preocupe não, viu? Como você não consegue ativar o sino? Tem sino, é? Sino é se inscrever, é? Como é esse sino? Sino é se inscrever? Não. Ah, notificação. A Vitória já tinha me falado isso. Eu vou lá hoje. Eu vou lá, vou ver como é que é isso. Porque assim, gente, ó. Tanto o Meet quanto o YouTube com o meu e-mail institucional. Então, essas contas do Meet, do YouTube, como é que falam? Gerenciada pela universidade. Ah, tá. Sininho para receber gratificação, notificação, entendi. Eu não sei se é por conta do que é a conta da universidade, mas a conta desse e-mail é da universidade, tanto do YouTube quanto do Meet, por isso que eu consigo gravar no privado, no meu e-mail privado eu não consigo. Então, a universidade gerencia esses canais, tanto o meu canal do YouTube quanto o canal aqui. Então, eu não sei se tem esse impedimento de ativar a notificação, não sei se é isso. Eu vou lá, vou tentar mexer agora nas configurações, se eu não conseguir, eu vou ligar lá para o pessoal da assistência lá da UFAM, ver se
A gente pode mexer, porque aí quando chegar um vídeo para vocês... O problema é que vocês vão receber notificação direto, porque esse canal eu só consegui abrir um. Tá lá, Sandra Damasceno. Aí eu posto o vídeo pro primeiro, pro segundo e pro quarto. Aí vocês vão ficar recebendo sininho toda hora. Uma coisa que não é nem vídeo para vocês. O que que eu fiz? Eu coloquei playlists. Vocês vão lá na playlist. Aí tá lá, playlist do primeiro período, playlist do segundo, playlist do quarto. Aí vocês vão procurar os vídeos da playlist do quarto. Que tá tudo na pasta lá. Pra você ver o nível. Vocês vão lá. O Gêneto gosta do YouTube, tá certo. Tá bom, Gêneto, me ajuda aí. Me ajuda, porque o YouTube às vezes fica pesado. A Vitória me ajudou, viu, Vi, aquele conselho que você me deu ali de tirar, porque eu tava com conteúdos para, eu clicava assim, é conteúdo para criança? Aí eu queria que ficasse público. Se eu clicasse que não era, eu tinha medo de vocês não conseguirem ver. Aí eu coloquei, conteúdo para criança, só que o conteúdo para criança você não pode comentar. E aí a Vitória me deu toque, né? Aí eu fui lá e desativei o conteúdo para criança. Agora vocês já podem comentar, né, Vi? Então, assim, vocês vão percebendo alguma coisa, vocês vão me dizendo, porque eu tô aprendendo também. Não tenho problema nenhum em dizer que eu tô aprendendo. Tô aprendendo. Dia desses eu tava com a professora Soraya, né? Que a professora Soraya coloca aquele código de barras nos avisos da turma, né? A Soraya entende tudo, né? E aí, antes de começar a disciplina, ela falou assim, eu estava conversando com ela, né, que eu entendia pouco. Aí ela falou assim, Sandra, você acredita que tem professor que não sabe mandar um link de convite do WhatsApp? Não sabe que o WhatsApp tem um link para convite, que você não precisa ter todo mundo da agenda e adicionar todo mundo. Aí eu não sabia, né? Eu fiquei assim, que horror, né? O professor não sabe. Mas eu mesma não sabia. Vou até parar de gravar, ficar falando tudo. Eu não sabia que eu podia mandar um link de convite por WhatsApp, para você ver o meu nível.